Bom dia, homens da Palavra no Ar. Hoje é dia 9 de junho, terça-feira, e eu separei aqui um texto bem forte, digamos assim, do livro de Provérbios. Porém, parece que a maioria dos homens não entenderam a força, o peso que esse texto tem. Na verdade, parece que a maioria dos homens ainda não entenderam o significado dessa exortação divina. A Bíblia diz o seguinte, aqui no versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E isso permeia todo o livro de Provérbios. Mas eu queria me deter na segunda parte, na parte B do versículo, que diz o seguinte: conhecer o santo é ter entendimento. Conhecer o santo é ter entendimento. Ou seja, sábio, piedoso, santo, homens de Deus são aqueles que entendem, que têm discernimento, que conhece o significado da palavra santo e o significado da santidade de Deus. Tá? Por isso eu disse que parece que a maioria dos homens ainda não entendeu isso. E se nós olharmos para o Antigo Testamento, quando Deus se revela, ele sempre se demonstra santo, ou seja, totalmente diferente. Existe um mandamento, o segundo mandamento, que diz que nós não devemos fazer imagem de Deus. Blaise Pascal disse o seguinte, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e em retribuição o homem fez o mesmo. Ou seja, a maioria das pessoas crê em um Deus que não existe, em um Deus que é segundo a sua própria projeção. E é por isso que tantas pessoas têm preconceitos, pensamentos, sofismas, julgamentos a respeito de quem Deus é, o que ele pensa e o que ele faz, que não tem absolutamente nada a ver com o Deus revelado na Bíblia, o Deus Santo, mas tão somente com a sua própria concepção de Deus. Ele criou um Deus à sua imagem e semelhança. Então, se a pessoa não consegue conceber o inferno, por exemplo, ela vai crer em um Deus que não fez o inferno. Então ela vai dizer, não, para mim Deus, é impossível isso. Para mim, olha, note, para mim, né, é um Deus projetado à sua imagem e semelhança. Né? Então, se a pessoa tem problemas com, por exemplo, alguém ouvir música não cristã, falando de algo pequeno aqui, ela não consegue aceitar que Deus permite isso. Se ela não consegue aceitar a bebida alcoólica, porque na família dela alguém teve problemas, e a gente entende, nós entendemos tudo isso, né? Eu também tive problemas assim na minha família, na minha própria vida. Mas eu não posso ignorar que a Bíblia permite o uso do álcool de forma moderada. A Bíblia, ela fala em moderação e não proibição. Ela não fala em abstinência, ela fala em domínio próprio. Eu não posso fazer um Deus à minha imagem e semelhança, eu não posso fazer isso. Eu tenho que partir da revelação que Deus dá de si mesmo. Então, pessoas que têm problema com isso, elas vão dizer, não, para mim não, Deus não permite esse tipo de coisa. E eu poderia aqui ficar dando dezenas, centenas de exemplos, mostrando que o homem, ele projeta uma divindade à sua maneira, à sua imagem, à sua semelhança. É por isso que a cada 100 pessoas que nós perguntamos, você acredita em Deus? 100 pessoas dizem sim, ou 99. Você ama a Deus? 99 pessoas vão dizer sim, eu amo a Deus. E aí quando você pergunta para as 99 pessoas que disseram assim, quais são os 10 mandamentos? Lembrando que os 10 mandamentos é Deus se abaixando para falar na linguagem infantil do seu povo. É a primeira vez que Deus se revela ao seu povo. É como eu falando com os meus filhos. Ó, não põe o dedinho aí, vai fazer dodói. É básico, né? Não matar. Poxa, não matar, né? O mandamento não é não matar, o mandamento é amarás o teu próximo como a ti mesmo. O mandamento é dar a vida pelo outro. O mandamento é fazer de tudo para manter e promover a vida do outro. Tudo que tiver em suas mãos. É o mandamento positivo que depois nós recebemos grande iluminação em Cristo, que é a glória de Deus. E ali sim, no Sermão do Monte, ali sim, em Jesus, nós aprendemos o que realmente significa cumprir o mandamento do não matarás. Não matarás é negativo. Na verdade, o mandamento é positivo. Farás de tudo que estiver a teu alcance para promover a vida, para preservar a vida do teu semelhante,
como a si mesmo. É infinitamente superior. Infinitamente superior. E assim para todos os mandamentos do Antigo Testamento, os 10 mandamentos que são a base, né? O mandamento de Deus, olha só, não terás outros deuses além de mim. Primeiro mandamento. O mandamento realmente verdadeiro e profundo, e o âmago e o espírito da lei é qual? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Não é só não ter outro Deus, é ter o único Deus verdadeiro em mais alta conta. Dar a ele toda a glória que é devida, com todo o seu coração, entendimento e força. Então, como alguém pode dizer que ama a Deus se não conhece nem a sombra, né, do mandamento divino, nem os 10 mandamentos? Se você perguntar 99 pessoas, elas vão dizer que não conhecem. Tá, então, como você pode amar aquilo que você não conhece? Eu não amo a Bahia, eu não amo o Manaus, o Acre. Não conheço. Não conheço, não sei como é impossível. Então, mas as pessoas têm o quê? Na mente delas uma ideia de quem Deus é. E isso é exatamente o que eu estou tentando mostrar, que elas não conhecem o santo. O santo, o significado de santo é totalmente outro. Totalmente outro. Não é só separado, outro, diferente. Não, não. É completamente, totalmente outro. Completamente, totalmente diferente do que nós imaginamos, do que nós pensamos, do que nós projetamos. Deus não é contido pela mente humana, tá? Ele transcende tempo, ele é eterno, ele transcende espaço, ele é onipresente, tá? Ele é infinito, na verdade. Então, ele transcende tempo, espaço, ele transcende a finitude da nossa mente. Nós não conseguimos captar, entender Deus, por isso que nós não entendemos a Trindade. Nós não entendemos várias coisas do que Deus faz, do que Deus é. Não entra na nossa mente, porque o finito não pode compreender plenamente o infinito. E a linguagem que Deus usa conosco é toda de metáfora. Ele é o bom pastor, por exemplo. Ele só está querendo dizer que o pastor vive junto das ovelhas e cuida das ovelhas. Mas ela não é exaustiva, ou seja, o pastor come a ovelha também. O pastor humano mata a ovelha, o pastor recebe dinheiro para cuidar das ovelhas, isso não se aplica a Deus. Então toda a linguagem que Deus usa para falar de si mesmo conosco, para se apresentar, ainda assim são analogias, são metáforas, porque nunca vão conseguir conter o que Deus realmente é. Só aquilo que o homem consegue perceber. Tá? São linguagens antropomórficas, ou seja, são formas do homem entender. Assim como os sentimentos que Deus coloca na Bíblia, ciúmes, ira, etc, 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 não conseguem conter o que Deus realmente é. São antropopatias, né? São antropos é de homem, patias vem de patos, sentimentos humanos. Deus usa sentimentos dos quais os homens estão acostumados para tentar mostrar aquilo que ele está sentindo, para o homem tentar perceber, né? Como lá em Gênesis, aí fica toda aquela discussão, Deus se arrependeu de ter feito o homem. Uma antropopatia, né? É algo que o homem conseguiria entender, mas que já está apenas rabiscando superficialmente o que realmente Deus ali vivenciou e vivencia em si. O homem não consegue entender, tá? Então, o que falta para os homens, o que falta para nós, para sermos santos, para sermos sábios, para sermos homens de Deus, em primeiríssimo lugar, é entender o santo, é conhecer o santo. É impossível conviver diante desse Deus e não fazer como Moisés, tá? Moisés tirou a sandália dos pés, foi caminhando reverentemente. Isaías, todos os homens de Deus, João, quando viu a glória de Deus, eles desmaiaram. Daniel, sabe? Ai de mim, Senhor, ai de mim, sabe? Não há mais esse assombro, não há mais reverência, não há mais encantamento, não há percepção da majestade divina, da glória divina, sabe? Do quão santo Deus é. Eu estou pregando uma série aqui em Levíticos, na plantação da igreja aqui na minha casa, aqui na cidade onde eu vivo. E eu escolhi Levítico justamente por isso, tentando mostrar que quando Deus se revela a Israel, e Deus se revela a nós, o impacto que isso deve ter a nós é de estar conhecendo algo totalmente diferente do que nós estamos acostumados, ou pensamos, ou imaginamos.
por exemplo, na altura, na época em que Deus se revela, os homens pensavam que os deuses, eles se cansavam. Os deuses tinham fome. Esse era o mito de Atrahasis. E os deuses fizeram o homem apenas para trabalhar para as divindades, para prover comida, para prover alimento, para eles não se cansarem. Esse é o mito da criação antiga. Então, quando Deus vem e se revela e diz: eu sou o Deus que não é servido por mãos humanas, é justamente uma voadora, um soco nessa visão mesquinha de uma divindade que tem fome, que tem sede, que se cansa. Eu sou o Deus que trabalha e não se cansa. Eu sou o Deus que não é servido por mãos humanas. Quando o povo ouve isso, eles percebem que é totalmente diferente. Quando Paulo apresenta um criador de todas as coisas no Areópago, a visão grega da mitologia greco-romana não concebia a divindade como criadora, um único Deus criador. Isso era absurdo. É por isso que a Bíblia vai dizer que é loucura para o grego isso. Tá? Um Deus que se faz servo é loucura para o grego. É loucura, isso é loucura. Os deuses não são assim, definitivamente não são assim. Pro judeu é escândalo uma divindade igual a Jesus. É um escândalo, você percebe isso? Ou seja, eu estou tentando mostrar, é algo completamente fora do entendimento deles. Era um absurdo o que eles estavam dizendo. Os profetas falavam absurdo para as pessoas. Os apóstolos falavam absurdo. Jesus falava absurdo sobre quem Deus era. Por isso havia revolta, havia indignação. Eles queriam apedrejar, eles ficavam enlouquecidos, eles ficavam malucos. Por quê? Porque o Deus que estava sendo revelado era completamente diferente de tudo que eles imaginavam e estavam tentando viver. O Deus que se revela no Shabat, que manda o homem descansar, pare e pense nisso por um minuto. Ora, se o homem foi feito para trabalhar na concepção pagã, como esse Deus se apresenta mandando como um mandamento descansar? Isso é absurdo, é o oposto, é uma forma completamente diferente. Como se o homem foi feito para prover alimento para as divindades, como que esse Deus se apresenta fazendo chover pão do céu, ele dá comida. Eu tenho tentado mostrar como o Deus que se apresenta na Bíblia é completamente diferente da concepção humana. E ele é infinitamente maior, infinitamente melhor, infinitamente mais santo, infinitamente, totalmente, completamente mais sábio, mais alto. E nós precisamos entender isso. Eu estou pregando Levítico para ensinar que se Deus realmente entra em contato conosco e se revela a nós, tem de haver esse assombro, esse encantamento, esse prostrar-se, essa reverência e essa humildade, sabe, esse reconhecimento de entender que nós não conseguimos chegar aos pés do Senhor e compreender uma fagulha de quem Deus é. Essa diminuição humana, tá? Entender a pequenez humana. É por isso que eu estou pregando Levítico, porque eu gostaria que todos entendessem. É por isso que em Levítico tem Deus se apresentando com uma liturgia, Deus se apresentando o conceito de tabernáculo, de sacrifício, de sacerdócio, ou seja, ele está querendo mostrar ao homem que o homem não pode vir de qualquer forma. Ele tem que ter voluntariedade, ele tem que se entregar ao máximo, por isso sacrifícios, o melhor que você tiver. Ele não pode vir sozinho, tem que ter um mediador. Ele não pode vir de qualquer jeito ou em qualquer hora, tem um lugar. A liturgia tem uma forma, a liturgia estava atrelada à obediência da lei, tem que ter também uma ética, sabe? Não é assim, não é banal, sabe? Existe outra dimensão da vida, o santo, o lugar santo, sabe? O homem tem que entender o tamanho da sua maldade, por isso muito sangue. A cruz mostrou isso, um espetáculo de sangue horrendo. O Antigo Testamento mostra isso, o templo e o tabernáculo. Imagine você entrar num lugar, não sei se você já entrou em um açougue, onde eles matam, um abatedouro, não um açougue, onde matam os animais. Tem que ter um choque aqui.
sabe? O homem tem que parar um pouco, dar um passo para trás, dois. E, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Quem é esse Deus? Sabe? Homens de Deus, homens sábios, eu tentei expor um pouquinho aqui. Eu tinha anotado aqui um monte de coisa para falar, nem deu tempo. Eu nem consegui entrar para tentar mostrar a santidade de Deus, o quão santo Deus é, o quão puro Deus é. Em Levítico sempre vai trazer essa diferença entre, justamente esse termo, fazer diferença entre o santo e o comum. Que nós tenhamos isso em nós, que nós possamos entender a santidade que Deus requer daqueles que andam com Ele. É isso que o texto está dizendo. Discernir, conhecer o santo é entender que sem santidade ninguém verá a Deus. Nós sim nos alegramos e confiamos totalmente, única e exclusivamente na santidade de Jesus. Esse é o Evangelho, no desempenho de Jesus. Mas nós também entendemos que Ele nos chama para a santidade. O Deus que justifica é o Deus que santifica. E Ele exige santidade. Ele exige santificação para andarmos diante dele. Ele exige que nós entendamos com quem estamos andando, diante de quem estamos, com o que estamos lidando, quando estamos lidando com as coisas de Deus. É por isso que nós temos imagens tão vívidas de pessoas morrendo diante do Senhor, como Nadab e Abiú, de Deus vindo e punindo com tamanho furor e ira aqueles que não reconhecem a sua santidade. É por isso que existe o inferno. Parece que as pessoas não entendem isso. Parece que os homens não estão percebendo isso. No passado, os homens eram mais tementes. Quando vinha uma tempestade, os antigos se ajoelhavam e oravam, pedindo ao Deus do céu misericórdia. Agora as pessoas abrem o Google, veem o mapa da meteorologia e dizem, não, amanhã já passa. Sabe? Falta temor, falta discernimento, falta entendimento de quem é o santo. A vontade de Deus para você e para mim é que nós não sejamos levianos e nem profanos, mas que nós sejamos tementes, reverentes e saibamos diferenciar quem é Deus de todas as outras coisas. Ele é totalmente outro. Que nós possamos ter esse entendimento, que o Espírito Santo nos ajude com isso, para que nós sejamos mais santos, mais reverentes, mais tementes, para a glória do Senhor. Esse é meu desejo para você. Em nome de Jesus, até amanhã, se Deus quiser.